Muito bom dia, comunidade CL. Seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Temos imagens ao vivo, entramos um pouquinho antes hoje, porque temos imagens ao vivo aí. Essas imagens são da ABC News, Austrália. Agora, exatamente no horário de Brasília, 6 horas e 58 minutos, o Julian Assange acaba de desembarcar em Canberra, na Austrália, como um homem livre, depois de se declarar culpado por uma das 18 acusações que contra ele pesavam por parte do governo estadunidense e o juiz entender que o tempo que ele passou em Belmarsh, 5 anos que ele passou em Belmarsh, serviram como parte desse acordo. Essas imagens aí são ao vivo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o que eu tenho ao vivo aqui na tela do meu computador, porque essas imagens são de 2 minutos atrás. O que vocês estão vendo aí, são de 2 minutos atrás. São imagens do Julian Assange, aí ele encontrando a Stella Assange. Talvez, eu disse na semana passada que foi a primeira vez que eu chorei no ar, talvez hoje seja a segunda vez que vocês vão me ver chorar no ar. É de fato um dia histórico para o jornalismo. Você vê ele abraçando o John Shipton, o pai dele, com quem eu conversei aqui no Brasil no ano passado, a família dele. São imagens agora, isso aconteceu há 2 minutos. Julian Assange acabou de desembarcar, portanto, na Austrália como um homem livre, depois de basicamente 12 anos de prisão, porque ele ficou 7 anos fundamentalmente preso, exilado na Embaixada do Equador, no Reino Unido, para onde o Leandro De Mori está rumando nesse momento. De Mori deve entrar ao vivo com a gente em alguns minutos para falar da Embaixada do Equador no Reino Unido, onde o Julian ficou 7 anos, e depois o Julian foi levado para a prisão de Belmarsh. É uma prisão de segurança máxima no Reino Unido também, onde ele ficou os últimos 5 anos. Nesse período ele teve dois filhos, enquanto ele ainda estava na Embaixada do Equador, com a Stella Assange, que vocês veem aí na imagem, recebendo o Julian Assange. Ele não conhecia os próprios filhos ainda. Aí ele abraçando o John Shipton. Então, um momento histórico para o jornalismo mundial, para você ver o próprio jornalista, que está cobrindo aí, assim como eu, muito emocionado, se contendo para não chorar no ar. Isso significa o mundo para a gente. Uma luta de todos os comunicadores que acompanharam a saga do Julian Assange, um processo de perseguição brutal contra o fundador do Wikileaks. É um momento histórico não só para o Julian, mas para o jornalismo, para a liberdade de expressão, para a dignidade humana. É um momento absolutamente histórico no qual o Julian Assange desembarca na sua terra natal como um homem livre. Você vê todos os comentaristas também da ABC News Austrália muito emocionados, e é de fato um momento histórico. A gente vai seguir com vocês aqui acompanhando essa história. Muito bom dia para você que chega ao Desperta ICL nesse momento, 7 horas e 2 minutos, do dia 26 de junho. Estamos no ar através das redes do Eduardo Moreira, do ICL, do Leandro De Mori, dos nossos canais afiliados. A gente entrou hoje, alguns minutos mais cedo, no ar, porque estamos acompanhando aí o desembarque do Julian Assange. Vocês veem nessas imagens aí, descendo
da aeronave em Canberra, depois de firmar um acordo com o governo estadunidense. Ele se declara culpado por uma das 18 acusações que contra ele pesavam. Ele se declara culpado por espionagem e o juiz entende que os 5 anos que ele serviu em Belmarsh já contam como execução da pena a qual ele seria imputado nesse caso. Nessas imagens você vê o Julian Assange desembarcando em Canberra e aí ele se encontra, portanto, com a Stella Assange, que você vai ver, vocês verão aí a seguir, para você que está me acompanhando com imagens. Essa aí é a Stella Assange, a mulher dele. Essas imagens são muito emocionantes porque eles tiveram 2 filhos juntos e ele sequer conhecia os próprios filhos. Ele ficou 12 anos ao todo, 7 anos na embaixada do Equador no Reino Unido, para onde o Leandro de Mori está se dirigindo nesse momento. E aí o pai dele, esse senhor de cabelo branco, John Shipton, com o qual nós conversamos, eu conversei ano passado aqui presencialmente em São Paulo, Leandro de Mori conversou, Heloísa Vilela conversou. Então, um momento histórico para o jornalismo mundial, para a liberdade de imprensa, para os regimes democráticos ao redor do mundo e para a dignidade humana de uma forma mais ampla, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui. O de Mori deve estar chegando em instantes, deve chegar em instantes na Embaixada do Equador no Reino Unido, de onde ele entrará ao vivo com a gente, para a gente conversar um pouquinho mais acerca dessa data histórica, absolutamente histórica, que é o Julian Assange desembarcando como um homem livre na sua terra natal. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. A gente vai retomar isso ainda hoje, tá? Mas eu vou trazer outros assuntos por enquanto com vocês. Em breve a gente traz aí de volta a questão do Julian Assange. 7h05 nesse momento. A produção, eu vou pedir para a produção também que, se o Julian Assange, acompanhem esse link que a gente estava vendo aí, se o Julian Assange fizer qualquer tipo de manifestação pública, qualquer tipo de fala, vocês me interrompam, por favor, aqui no ponto, para que a gente possa... parece que o Anthony Albanese estava falando nesse momento. O Vitinho está me informando no ponto aqui que ele está assistindo ao vivo. E eu estou vendo aqui, não vou ter condição de acompanhar em inglês para traduzir isso para vocês, mas parece que o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, já está fazendo uma declaração. A gente vai trazer tudo em detalhes para vocês ainda nessa edição do Desperta e durante a nossa programação do ICL hoje, seguramente durante o ICL Notícias primeira edição e o ICL Notícias N2, a segunda edição. Tá bom? Tá aí falando, portanto, o Anthony Albanese, considerando o desembarque do Julian Assange na Austrália, em Canberra, como um homem livre, depois de firmar um acordo com os Estados Unidos, no qual ele se declarou culpado por espionagem, uma das 18 acusações que contra ele pesavam, e ter a sua pena comutada por conta do tempo que ele já serviu na prisão de Belmarsh, uma prisão de segurança máxima no Reino Unido. Ao todo, ele ficou 12 anos entre a Embaixada do Equador no Reino Unido e a prisão de Belmarsh de segurança máxima, tá bom? Gente, então vamos dar uma olhada nesse tema. A gente vai voltar em breve para o tema aí do Julian Assange. A nossa produção está de olho no que está acontecendo ao vivo. Se o Julian Assange fizer qualquer tipo de fala, eles vão me avisar aqui. E assim que o de Mori chegar à Embaixada do Equador no Reino Unido, ele também vai entrar ao vivo com a gente.
Gente, 7 horas e 8 minutos nesse momento. Uma matéria que foi publicada nessa última madrugada aqui. Quase metade da população brasileira será obesa daqui a 20 anos, diz estudo. Projeção aponta que até 2044, 48% dos adultos brasileiros podem atingir a obesidade e outros 27% o sobrepeso. Esse texto é da colega Daniele Castro para Folha de São Paulo, tá? Então, é um alerta que eu trago para vocês. A projeção aponta 48% até 2044, em 20 anos. É um número muito grande e 27% da população estará com sobrepeso. Esse cenário representa um universo de 130 milhões de pessoas com um dos dois índices ou 83 milhões com obesidade e 47 milhões com sobrepeso, tá? É um alerta para que as pessoas se alimentem de uma forma mais saudável e principalmente não sejam sedentárias, tá? Então tenha essa conversa na tua casa, você que me assiste nesse momento, se vocês não têm nenhum hábito de educação física, vale a pena repensar esse comportamento sedentário, vale a pena começar a praticar um esporte, repensar a alimentação, porque de fato existe uma questão endêmica de obesidade que vai avançar no país e é óbvio que com isso existem uma série de doenças de todas as ordens correlatas, tá? Existem estudos, por exemplo, que correlacionam infarto, e até câncer e outras doenças com a questão da obesidade, tá? Então, o estudo também demonstra essa questão do comprometimento da própria infância. É um tema delicado que precisa ser tratado com cuidado, mas vale a pena ficar de olho nisso, tá? Gente, vamos para o site do iclnoticias.com.br. Por maioria, o STF decide pela descriminalização da maconha para uso pessoal. O Dias Toffoli reviu o voto que havia proferido na última semana e que se somou a outros 5 colegas. Esse texto é da Carla Gamba, para o site do iclnoticias.com.br. O plenário do STF, então, formou maioria para descriminalizar a posse de maconha para uso pessoal. Ela foi atingida, a maioria, com o voto do ministro Dias Toffoli, que reviu sua posição apresentada na última quinta-feira. Na sessão de ontem, terça-feira, dia 25, o Toffoli afirmou que seu voto foi interpretado de forma equivocada e declarou que se somava aos outros 5 colegas que já haviam votado pela descriminalização. Inicialmente, o Toffoli defendeu o que chamou de tese intermediária, inédita entre o que os colegas apresentaram. Para ele, a legislação atual já não prevê a criminalização, portanto, estava afastada a necessidade de discutir a descriminalização. O voto do Toffoli foi classificado como uma nova posição, porém mais alinhada aos colegas que defendiam a manutenção da lei atual. No entanto, no contexto do julgamento, a partir de dados e argumentos já apresentados por outros ministros e seus votos, sobretudo pelos ministros Alexandre de Moraes, a lei atual criminaliza sim. Então, amanhã será definida a quantidade, né? No momento que a quantidade para diferenciar o que caracterizaria tráfico e o que caracterizaria usuário. Essa definição vai acontecer nessa quarta-feira, quarta-feira, hoje. No momento, a tese com mais votos é a que defende a quantidade de 60 gramas, que é seguida pelo Gilmar Mendes, pelo Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin, Nunes Marques votaram para que a quantidade fixada seja de 25 gramas. A gente vai ver como isso impacta diretamente no encarceramento em massa. Eu separei aqui para vocês que a gente tem hoje no Brasil.
e o ministro André Mendonça inicialmente chegou a defender a quantia de 10 gramas. Na sessão de ontem, o André Mendonça revisou o ponto e se alinhou à proposta de Dias Toffoli de que Legislativo e Executivo, entre eles a Anvisa, avaliem e formulem políticas públicas no prazo de 18 meses. Por sua vez, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia defenderam que o Congresso decida sobre o ponto, tá bom? Então, é nesse ponto que a gente está com essa questão da descriminalização da maconha para uso pessoal no STF. Por que essa questão, gente, da quantidade é absolutamente importante? Veja, esse texto é do UOL, foi publicado nessa última madrugada. 42 mil pessoas não estariam presas se o limite de porte de maconha fosse de 25 gramas. Então, logo de saída, você tem aqui que 6, 7% de todo o nosso sistema carcerário existe, essas pessoas estão presas, 6, 7% de todo o nosso sistema carcerário, que se eu não me engano é o terceiro maior do mundo. Essas pessoas estão presas por porte de pequenas quantidades de maconha, nesse caso, menos de 25 gramas, segundo dados do IPEA. Se você estender isso para 60 gramas, o número sobe. E se você legalizasse a maconha, eu não tenho dados oficiais, mas muito provavelmente quase metade do nosso sistema carcerário sequer existiria, tá bom? E não preciso lembrar vocês que, consequentemente, não existiria a mão de obra farta que hoje abastece as principais facções criminosas do país e que hoje atuam como verdadeiras multinacionais do crime, tá? Então, diz o texto aqui do UOL. Mais de 42 mil pessoas não estariam presas caso o porte de até 25 gramas de maconha fosse considerado de uso pessoal, como defendem alguns ministros do STF. Os dados são do Atlas da Violência 2024, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 42 mil, precisamente, 631 detentos não estariam no sistema prisional brasileiro se até 25 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína fossem consideradas quantidades para uso pessoal e não tráfico, diz a pesquisa. A libertação dessas pessoas poderia significar uma economia de 1,3 bilhão por ano para o Estado. Os números são ainda maiores se adotado o limite de até Nesse caso, 67.583 pessoas poderiam ser beneficiadas, o que corresponderia a uma economia de aproximadamente 2,1 bilhões de reais por ano. Então, eu quis trazer isso para vocês, gente, para a gente colocar em perspectiva de uma forma adequada. Eu não sei se a minha imagem travou, produção, tá tudo certo? A minha imagem travou no meu retorno, agora voltou, ok, obrigado, produção. Isso é óbvio que é uma questão de saúde pública, de segurança pública e de justiça social, tá? Porque hoje o nosso sistema carcerário deve ter algo em torno de 830, 840 mil presos, 70% são pretos e pardos. Então isso não é mimimi, isso não é vitimismo, isso é uma materialidade factual de como a sociedade brasileira está constituída no começo desse século XXI. Ignorar isso traduz, inevitavelmente, uma ignorância profunda ou um mau caratismo deliberado. Tá? Muito simples. Isso não é o que eu acho, isso não é o que eu penso, isso não é uma opinião. São dados. A gente tem em torno de 840 mil presos, 68% são pretos e pardos, e uma quantidade imensa está presa por porte de pequenas quantidades, sobretudo maconha. Então a gente tem que trabalhar essa questão sob a égide
da ciência, da justiça social, da saúde pública, da segurança pública, porque é disso que se trata. E não ficar trabalhando esse tipo de tema através de um populismo penal e de um fundamentalismo religioso que, infelizmente, cegam uma parcela expressiva da nossa população e ajudam a extrema-direita reacionária a angariar voto e capital político. É disso que se trata. É disso que a gente está falando aqui. Esse é o meu apelo, por exemplo, para o presidente do Senado Federal, o senhor Rodrigo Pacheco, que tem uma voz muito mansa, que tem uma postura muito alinhada ao que a gente esperaria de uma figura democrática, mas que no fim do dia se comporta de uma maneira reacionária. No fim do dia, age de acordo com o fundamentalismo religioso que pauta a própria atuação da extrema-direita nacional. O meu apelo, senhor Pacheco, é que o senhor estude o tema de uma forma adequada e preste atenção para as evidências científicas. O meu apelo é que o senhor entenda que uma disputa entre poderes, entre legislativo e judiciário, nesse caso, não pode ser mais importante do que o bom senso que diz que a gente precisa endereçar urgentemente a questão da nossa política antidrogas e, sobretudo, o encarceramento em massa que alimenta as facções criminosas do país, ok? Então, tá aí, a gente vai seguir acompanhando esse tema ao longo do dia também. O Congresso Nacional, na figura do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, já está se reorganizando para, de alguma forma, querer criminalizar todo tipo de droga, com qualquer tipo de quantidade. O argumento central seria que o STF estaria atropelando as competências do legislador. O STF já deixou claro que esse não é o caso, ele não está legalizando nenhum tipo de substância, mas existe esse debate e a gente vai acompanhar isso ao longo do dia no N1 e muito provavelmente no N2. A gente vai trabalhar isso também, essa temática também, ok? Gente, vamos, não sei se a gente tem o Demore produção já ainda não, ok? Então, vamos, ainda no site do ICL, noticias.com.br, Banco Central nega a site informações sobre relatório Focus, após suspeita de manipulação da Selic. Veja que curioso, né? Vocês lembram que na semana passada o Eduardo Moreira fez uma denúncia seríssima demonstrando com dados como uma ou mais instituições financeiras estariam manipulando a expectativa de inflação no relatório Focus para, em suma, manipular a política econômica nacional, né, para gerar manchete, para criar pânico, para dizer que a coisa teria piorado, que o governo Lula não tem controle da questão macroeconômica e, assim, em ampla medida, ser capaz de pautar a escolha, principalmente de pautar a escolha do Lula, considerando a sucessão do Campos Neto à frente da presidência do Bacen. Ao que tudo indica, até aqui, o indicado deve ser o Gabriel Galípolo. Isso ainda não está oficialmente confirmado, mas o mercado, entre aspas, essa entidade abstrata que os liberais gostam de fazer crer que somos todos nós, o mercado não somos todos nós, tá bom? A voz do mercado, principalmente, é formada por esses 150 atores que são ouvidos no Boletim Focus e que a gente, enquanto nação, veja o quão estarrecedor isso é, sequer pode ter acesso a quem disse o quê. Então, a tua vida é pautada, você quer entender na prática o que isso significa? Você que está acordando nesse momento, ainda está na tua cama, só me ouvindo,
você que já está me ouvindo na rádio, rumo o trabalho, você que está preparando seu café da manhã, o preço que você vai pagar na gasolina que está movimentando o teu carro, ou no ovo que você está utilizando para fazer o teu café da manhã, ou no arroz, ou no feijão que você compra para alimentar a tua família, é determinado por esse tipo de expectativa, em ampla medida. Quem é que seta, quem é que determina, perdão, essas expectativas? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe, porque o Banco Central nega essas informações sobre quem é que diz o quê no relatório Focus. Então a gente tem o texto aqui publicado agora há pouco, há um pouco mais de uma hora, no site do iclnoticias.com.br, após denúncias feitas pelo Edu Moreira, tanto no portal quanto no programa ICL Notícias, sobre a possibilidade de manipulação da taxa Selic pelo relatório Focus, o site Brasil de Fato solicitou ao Bacen acesso às previsões dos bancos que baseiam o levantamento. Mesmo feito através da Lei de Acesso à Informação, o pedido foi negado pelo Banco Central. O ICL fez solicitação semelhante e ainda não teve a resposta. Eu lembro do Edu Moreira dizendo claramente que ele acha que essa informação simplesmente não virá. Simplesmente não virá. Por quê? Porque são atores muito poderosos, é gente que tem muito dinheiro, é gente que tem muita penetração em veículos hegemônicos de comunicação e, ao fim e ao cabo, são as pessoas que mandam no nosso funcionamento societário. Então, no dia 24 de maio, vocês lembram, o ICL Notícias, primeira edição, o Edu chamou a atenção para o problema. Um dos componentes usados para definir a taxa de juros do Comitê de Política Monetária, o Copom, é a expectativa do mercado, entre aspas, em relação à inflação. Por que se usa, veja que curioso isso, vale a pena salientar com vocês, a expectativa do mercado e não a expectativa desses 150 principais atores que formam o Boletim Focus? Porque se a gente tira o sujeito indefinido, abstrato da equação, se ao invés de dizer o mercado, a gente começa a se referir aos 150 principais atores da política econômica nacional, as pessoas vão começar a questionar. Quem são os 150 principais atores? Como e quando eles determinam as suas respectivas expectativas? Como é que isso afeta a nossa vida? Esse tipo de questionamento se chama pensamento crítico. Pensamento crítico implica invariavelmente emancipação popular. É disso que a gente trata aqui no ICL. Agora, veja como isso é diferente se eu simplesmente digo para vocês o mercado. Ah, bom, o mercado é o mercado. Não cabe questionar. Quem é o mercado? O mercado somos todos nós. Esse é o principal argumento liberal. Ora, meu caro, o mercado somos todos nós? Você que me assiste nesse momento, alguém já foi bater na tua porta ou te mandou um WhatsApp ou ligou para o teu celular e disse: caro ouvinte, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa para inflação no próximo trimestre. Alguém já fez isso com você? Porque comigo nunca fizeram. Eu nunca recebi nenhum tipo de ligação para aferir a minha expectativa considerando como é que vai estar a inflação no próximo trimestre ou para qualquer outro tipo de coisa, para todos os efeitos, tá? Então, não caia nessa esparrela, não caia nessa falácia de que o mercado somos todos nós. O mercado é um grupo absurdamente restrito, ínfimo, de pessoas que têm muito dinheiro, muita influência política e muita penetração midiática no país, tá bom? Então, usando esse mecanismo, por exemplo, ao qual eu me refiro aqui, do Boletim Focus, que é determinado através de anonimato, os participantes ficam basicamente anônimos. O Copom justificou a decisão de manter a taxa básica de juros em 10,5%. Só para vocês entenderem, o Eduardo Moreira, que domina esse assunto infinitamente melhor do que eu,
vem batendo muito nisso e explicou para a gente que cada ponto da Selic significa 60 bilhões para os cofres públicos por ano. 60 bilhões. Então, se essa taxa tivesse caído, se a Selic tivesse caído de 10,5% para 10%, seria uma economia para os cofres públicos, para você contribuinte, de 30 bilhões de reais, que poderiam ser investidos em segurança pública, em infraestrutura civil, saúde, educação, para enfrentar enchentes no sul do país, para apagar incêndio no Pantanal. Coisas que são infinitamente mais pertinentes do que ficar pagando juros para banqueiro e para grandes investidores que já são bilionários, tá bom? Então tá aí, a gente vai seguir exercendo pressão para ter acesso a essa informação através da Lei de Acesso à Informação, mas ao que tudo indica, o Edu Moreira estava certo e vai ser difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação, a menos que vocês que me escutam nesse momento também exerçam pressão nessa questão. A gente precisa se mobilizar. Essa é a força que a gente tem através dessa comunidade. Você quer saber quem é que está determinando a expectativa da inflação e, consequentemente, os principais parâmetros e indexadores que vão organizar o quanto você vai pagar caso você precise de um empréstimo, o quanto você vai pagar de gasolina, o quanto você vai pagar de arroz, feijão, quanto você vai fazer mercado e esse tipo de coisa, tá aqui. A gente precisa exercer pressão para que esse tipo de informação seja pública, esteja aberta para consulta pública, tá bom? Eu recebi aqui a informação da nossa produção que o Demore deve estar chegando a qualquer momento, é isso, Vitinho? Na embaixada do Equador, no Reino Unido, de onde ele vai entrar ao vivo para falar a respeito do Julian Assange. Eu trabalhei com vocês ao vivo, para quem chegou agora, 7 horas e 30 minutos, no Desperta ICL desse dia 26 de junho. A gente começou com imagens ao vivo da ABC News Austrália, o Julian Assange desembarcando como um homem livre na cidade de Canberra, onde ele se reencontrou com o pai, o John Shipton, a Stella Assange, onde ele finalmente vai poder conhecer os 2 filhos. O Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, já fez uma fala, a gente trará isso para vocês ao longo do dia e muito se espera que o Julian Assange também faça qualquer tipo de pronunciamento. Não sei se esse é o caso, ele deve ter que se recompor dos 12 anos que ele passou em cativeiro, basicamente 7 anos na Embaixada do Equador no Reino Unido e outros 5 anos na prisão de Belmarsh, uma prisão de segurança máxima no Reino Unido também. Em instantes, o Leandro Demore vai entrar ao vivo do Reino Unido para falar com a gente a respeito desse tema, tá bom? Gente, enquanto isso aqui na home do ICL Notícias também, então tem essa questão de, por maioria, o STF decide pela descriminalização da maconha para uso pessoal. Eu já trabalhei esse tema com vocês hoje aqui no Desperta ICL. O Banco Central nega a site informações sobre relatório Focus, após suspeita de manipulação da Selic. Tem aqui os principais destaques, a gente vai ver isso ainda hoje. PF analisa celulares de Uacef para concluir inquérito das joias de Bolsonaro. Flávio Dino rejeita habeas corpus de Felipe Martins, aquele ex-assessor do Bolsonaro que fez aquele gesto supremacista branco e depois disse que estava arrumando a lapela. Ele disse que ele estava arrumando o microfone no terno. E as colunas aqui, tá? Da Margarete Signorelli, da Juda Alpiva, do Valdemar Figueiredo e do time de craques que a gente tem
sob o comando do queridíssimo Chico Alves, no iclnoticias.com.br. Gente, vamos para essa notícia, que é muito preocupante, eu venho insistindo isso foi publicado na última madrugada pelo colega Carlos Madeiro, no UOL. Pantanal seca e perde 80% de superfície de água desde 1985, aponta estudo. Para você que está me assistindo com o vídeo, tem esse mapa aqui que mostra o que era em 1985 e como isso está em 2023, pouco menos de 40 anos depois. Basicamente o Pantanal secou, gente. Para você que só está me escutando, tem um mapa que demonstra como isso era em 1985, repleto de água, e como está hoje em 2023, uma quantidade que corresponde a, sei lá, talvez 10% do que era há menos de 40 anos, tá? Então, diz o texto do colega Carlos Madeiro: o Pantanal está enfrentando um processo acelerado de perda de água em superfície. Em 38 anos, o bioma perdeu mais de 80%. Eu chutei de cabeça, mas quase acertei. O bioma perdeu mais de 80% da sua área alagada, segundo o estudo lançado hoje pela rede MAP Biomas, que possui dados de todo o país desde 1985. Em comparação ao 85, o Pantanal perdeu 80,7% de sua superfície de água, disparada a maior da série entre todos os biomas. Além dele, apenas o Pampa teve perda em comparação a 1985, mas de apenas 2,9%. O dado leva em conta os reservatórios naturais e feitos pelo homem. O mapa Biomas considera a superfície de água aquela que fica pelo menos 6 meses alagada. Segundo o levantamento, em 2023, essa área do Pantanal foi de 382 mil hectares. Em 1985, era um território 5 vezes maior, ocupando 1,9 milhão de hectares. Cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, tá aí, é uma situação complicada. Tem uma fala da pesquisadora Mariana Dias, da equipe de Mata Atlântica e Pantanal do MAP Biomas. Ela diz que o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do mundo e que o bioma está passando por uma mudança preocupante. Abre aspas para ela: nós temos observado que a superfície de água no Pantanal reduziu drasticamente. Foi o bioma brasileiro que apresentou maior transição de áreas de água para áreas sem água. Por que isso é importante? Porque denota uma mudança significativa, não só nesse bioma, mas na própria estrutura da atmosfera terrestre. E isso é o que a comunidade científica vem dizendo que aconteceria com as mudanças climáticas e a produção desse tipo de evento extremo que a gente está vendo no sul do país, no Pantanal e em várias outras partes do planeta, ok? Gente, vamos retomar a questão do Julian Assange antes da gente chamar o Demore ao vivo aqui com a gente. Ele deve tá se posicionando agora, não é isso, Vitinho? Ali na Embaixada do Equador, no Reino Unido? Ok. Então, eu trago aqui essa matéria da AFP via o Globo, que foi publicada nessa madrugada, para que vocês entendam exatamente. Eu sei que tem muita gente que não necessariamente acompanhou a saga do Julian Assange, então vamos recapitular isso para colocar em perspectiva de uma forma adequada. Diz o texto aqui do Globo, da AFP: veja as condições do acordo para a libertação do fundador do Wikileaks. Para você que não sabe, o Assange é o fundador desse site chamado Wikileaks, que trouxe documentos, revelou documentos de gente muito poderosa ao redor do mundo. Em 2010, o Assange, através do Wikileaks, revela um vídeo que se chama Assassinato Colateral. No vídeo Assassinato Colateral, se demonstra um helicóptero Apache, um helicóptero de guerra estadunidense, executando civis em Bagdá, no Iraque.
o áudio e as imagens são tenebrosos porque demonstram o desdém dos soldados estadunidenses com a própria vida humana. Eles mandam o helicóptero atirar, o helicóptero efetua os disparos, mata civis, deixa crianças feridas e basicamente os soldados dizem que o problema é deles porque eles não deveriam estar numa zona de guerra, né? Mata jornalistas, inclusive. A partir desse ponto, começa uma perseguição transnacional ao Julian Assange. Por que transnacional? Porque envolve os Estados Unidos, a Suécia, o Equador, sob a presidência do Lenin Moreno, porque enquanto o presidente era o Rafael Correia, o Julian Assange consegue asilo na embaixada do Equador no Reino Unido, para onde o Demore está se dirigindo nesse momento. A gente vai falar com ele de lá daqui a pouquinho, e ali ele fica 7 anos. Quando o Lenin Moreno assume a presidência do Equador, substituindo o Rafael Correia, ele entrega, basicamente, o Julian Assange às autoridades do Reino Unido, e o Julian é preso, vai para a prisão de segurança máxima de Belmarsh. Então, entre as duas coisas, entre o que ele ficou exilado na embaixada do Equador no Reino Unido e o tempo de prisão que ele serviu em Belmarsh, foram-se 12 anos. Nesse período ele teve 2 filhos com a Stella Assange, que eu mostrei para vocês aqui os dois se reencontrando no começo do programa de hoje. E hoje ele desembarcou como um homem livre na cidade de Canberra, na sua terra natal, na Austrália. Então, hoje é um dia histórico para o jornalismo mundial e para a liberdade de imprensa e para a dignidade humana, eu também acrescentaria. Então, com esse acordo, o Assange evitou pena de 175 anos de prisão, aos quais poderia ser sentenciado, mas será condenado a 62 meses de prisão, pena que ele já cumpriu em Belmarsh, essa prisão de segurança máxima em Londres. Então, após 13 anos e meio em Londres, 7 deles na Embaixada do Equador e mais de 5 em uma prisão, Julian Assange recuperou a liberdade ao se declarar culpado de revelar documentos confidenciais perante um tribunal do território americano, estadunidense das Ilhas Marianas. O momento escolhido e o lugar no Oceano Pacífico para pôr fim a essa novela trazem muitas interrogações. A dinâmica a favor de um acordo ganhou força no início deste ano. Em fevereiro, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese mostrou-se impaciente, advertindo aos Estados Unidos que, abre aspas, este caso não pode se prolongar indefinidamente. E o parlamento australiano aprovou uma moção exigindo o fim da perseguição contra o fundador do Wikileaks. A promotoria britânica disse ontem, na terça-feira, que foi, abre aspas, informada pela primeira vez em março da possibilidade de Assange admitir sua culpabilidade para resolver o tema de sua extradição. Tá? É curioso porque eu conversei pessoalmente, como eu disse para vocês, com o John Shipton, o pai do Julian Assange aqui em São Paulo, no ano passado, e ele me disse que estava muito esperançoso e que o filho dele seria liberado em breve. E eu perguntei para ele se ele tinha alguma informação, se ele tinha algum dado, e ele disse que basicamente não, ou talvez ele não pudesse falar. Eu sei que o Demore conversou com ele também, mas ao que tudo indica, essa é uma negociação um pouco mais densa que já vem caminhando há algum tempo. A produção acabou de me informar que a gente tem o Leandro Demore ao vivo da Embaixada do Equador no Reino Unido. A gente vai tentar contato com ele. Demore, bem-vindo, querido. Uma data histórica hoje. O Julian Assange de volta para sua terra natal como um homem livre, desembarcando hoje em Canberra. A gente abriu o Desperta ICL de hoje e você agora ao vivo da Embaixada do Equador no Reino Unido. É um prazer falar contigo. O que você traz para a gente, Demore? Tem um pouquinho de barulho, de ruído
no seu áudio, mas vamos ver se a gente consegue te ouvir, Demori. É com você. Fala, meu camarada, bom dia. Acabou de passar um caminhão aqui, mas já passou, já foi embora. Eu tô na frente aqui da Embaixada do Equador, em Londres, que é justamente onde o Julian Assange se refugiou em 2012. Ele ficou 7 anos por aqui. O pessoal que acompanhou essa saga vai lembrar dessa sacada aqui, ô César. Aqui é a sacada onde o Julian fez vários pronunciamentos, né? Na época que ele estava refugiado aqui, ele foi ameaçado de prisão em uma perseguição feita pelo governo do Reino Unido, pelo governo dos Estados Unidos, juntamente com o governo da Suécia, naquele caso de assédio sexual que ele acabou sendo processado na Suécia. E esse caso, como nós bem relatamos no livro que nós fizemos parte, né, do Nils Melzer, publicado no Brasil, um caso completamente fajuto. As próprias vítimas depois declararam que foram enganadas pela polícia, né? Mas ele acabou tendo que se refugiar aqui para evitar a sua prisão. Ficou 7 anos preso aqui, refugiado na época pelo governo do Rafael Correa, e infelizmente quando mudou o governo para o Lenin Moreno tirou a proteção diplomática que o Julian Assange tinha recebido. Ele tinha recebido inclusive a cidadania do Equador, foi retirada a cidadania e foi daqui que ele foi preso para ficar depois por 5 anos preso aqui em Londres, na prisão de segurança máxima. Jornalismo, essa talvez seja a sacada mais histórica da história do jornalismo, né? O Julian Assange acaba de pousar em Canberra. A gente tem aí já as imagens, né, as notícias, e mostrando inclusive o Julian sendo recebido pela Stella Assange, pela esposa dele lá, pelo pai, pelo John Shipton, que nós encontramos também no ano passado no Brasil. Fizemos o lançamento junto com o John do filme que ele estava fazendo sobre a libertação do filho. Falei muito com o John essa semana também, me comuniquei com ele ontem. Eles estão obviamente muito felizes e finalmente o Julian Assange hoje é um homem livre, César. É um momento histórico, emocionante. De fato, a gente mostrou isso ao vivo na abertura do Desperta hoje. Demori, o que eu acho que vale a pena explorar contigo ele firmou um acordo, portanto, certo? Ele se declarou culpado pelo ato de espionagem, algo que ele sequer efetivamente cometeu, e ele foi condenado, portanto, a 62 meses de prisão, tempo que o juiz entendeu que ele já serviu durante o período que ele passou preso na prisão de Belmarsh, que é uma prisão de segurança máxima aí no Reino Unido. Basicamente, eu gostaria de te ouvir, o que acontece agora? O Julian Assange é um homem livre, ele ainda tem que cumprir qualquer... Aí vocês veem nessas imagens, se eu não me engano, da ABC News Austrália, ele encontrando a Stella Assange e, em seguida, ele encontrando o John Shipton, o pai dele. Ele agora está reunido de volta como homem livre com a sua família. O que acontece agora, Demori? Ele é um homem livre, ele pode seguir trabalhando. Quais são as expectativas considerando o futuro do Julian Assange nesse momento, Demori? César, na prática ele não se pronunciou ainda, né? O Julian foi na chegada dele nessas Ilhas Marianas, né? As Ilhas Marianas é um território proto-estadunidense, né? Onde há uma jurisdição dos Estados Unidos, tem um tribunal lá, mas basicamente ele aceitou se declarar culpado de um dos crimes que ele era acusado nos Estados Unidos, né? Divulgado os documentos que ele divulgou em relação os Estados Unidos entendem como uma quebra de segurança dos Estados Unidos, mas foi muito curioso porque no julgamento, que foi um julgamento muito rápido, ele assinou um acordo, né? Então, na prática, até onde entendemos até agora, ele é um homem livre porque os Estados Unidos aceitaram essa declaração de culpa e aí consideraram que os 5 anos que ele passou preso já são suficientes para sua pena, né? Então, na prática, ele já cumpriu a pena nesses 5 anos que ele passou preso no Reino Unido. Mas foi muito curioso que na sua declaração que ele deu no tribunal, que foi reportado pela imprensa, ele falou que essa lei contra a qual ele é acusado, ela bate de frente com a emenda dos Estados Unidos que fala sobre a liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Então ele não entendia, né, que ele era de fato culpado, mas ele declarou que seria muito difícil vencer esse caso na corte americana, então ele acabou aceitando, né, esse acordo com os Estados Unidos. É curioso que a própria juíza que emitiu a sentença, ela falou, ao contrário do que os Estados Unidos falaram, né, no processo, que o Julian Assange, ao divulgar os documentos, ele colocou pessoas em risco, funcionários dos Estados Unidos em risco. A própria juíza falou que, pelo que resulta no processo, nenhuma pessoa
isso disse a juíza, tá? Nenhuma pessoa foi ferida ou teve nenhuma ameaça ou nenhum risco à sua integridade física pela divulgação dos documentos do Assange. Então é um caso que termina de modo judicialmente patético, né? Os Estados Unidos aceitando essa condição para libertar o Julian Assange, e na chegada dele lá na Austrália, o próprio primeiro-ministro falou que eles não mediram esforços para libertar o Julian Assange, porque era um caso que já não fazia mais sentido, um caso kafkiano, que se arrastou aí por 12 anos, foram 7 anos de alto exílio aqui nessa embaixada, onde eu estou agora em Londres, a embaixada do Equador, e depois mais 5 anos preso. Então a gente está falando de um homem que ficou 12 anos preso, perseguido pela maior potência militar do mundo, e que no fim das contas não resultou em absolutamente nada em termos judiciais, porque sequer se conseguiu comprovar, né, que tenha colocado em risco qualquer pessoa envolvida na divulgação das comunicações diplomáticas que a Wikileaks publicou aí cerca de 13, 14 anos atrás. Damori, e eu sei que você vem se comunicando com o John Shipton, como você muito bem colocou. Uma preocupação que a gente tinha quando eu conversei com ele aqui em São Paulo, quando você também conversou, seria como o Julian Assange estaria psiquicamente, como estaria a cabeça do Julian Assange depois de tanto tempo preso, fundamentalmente, né, exilado primeiro nessa embaixada na qual você está aí se reportando, e depois em Belmarsh, 5 anos preso. Então ele não conheceu os próprios filhos, existia todo um processo de abuso contra ele, ele era monitorado 24 horas por dia, sem ter nenhum tipo de direito à privacidade. É de se esperar que isso acabe com o seu psiquismo, e o próprio John Shipton demonstrou uma preocupação imensa. Eu lembro que na ocasião ele chegou a dizer, independentemente do que aconteça, o meu filho já não é mais a mesma pessoa, ele tem muita dor psíquica, ele está sofrendo demais, ele não tinha sequer conhecido os próprios filhos na ocasião. Eu não sei se você tem notícias sobre isso, de como é que estaria o Assange psiquicamente, porque pelas imagens que a gente acompanhou hoje, ele descendo em Canberra, ele me parecia bem, ele me parecia alguém fisicamente bem, não parece debilitado fisicamente, e me parecia feliz em reencontrar, como vocês podem esperar, em reencontrar a mulher depois de mais de uma década, poder abraçar, poder beijar a mulher, poder conhecer os filhos, poder se reunir novamente com a família. Você tem informações a respeito disso, de como é que o Assange estaria psiquicamente, cara? Olha, o John me contou que o Julian ele tem um diagnóstico de Asperger, né? Então ele já tem uma condição que inspira cuidados. E aí a gente pode imaginar, né, César? Ele autoexilado numa embaixada durante 7 anos. Ele passou por todo tipo de privação aqui dentro dessa embaixada, né? Além do fato dele ficar preso, ele, ao longo dos anos, as coisas foram piorando cada vez mais. E você bem falou, ela foi toda grampeada por dentro, né? O Julian foi filmado cada vez mais, 24 horas por dia vigiado, e as próprias imagens dele foram vendidas depois por uma empresa privada que foi contratada aqui para a embaixada para fazer essas filmagens. Essas filmagens foram vendidas e vazadas depois, inclusive para o governo dos Estados Unidos, e aí fizeram um vazamento seletivo, né, César? Separaram alguns trechos pequenos do Julian Assange em alguns momentos, ele andando de skate dentro da embaixada, ele em alguns momentos falando com seus advogados, de modo a parecer que ele estava ficando louco dentro da embaixada, né? Foi um processo bem cruel, né? Uma exposição pública bem cruel para tentar mostrar para a opinião pública que ele era um louco, né? Um cara que não tinha condições psicológicas, um cara que não sabia o que estava fazendo, misturando essa história com a história do processo de agressão sexual na Suécia, que, repito, as próprias vítimas, depois que foram gravadas pela polícia, falaram que foram induzidas pela polícia a fazer depoimentos que elas não dariam, se arrependeram dos depoimentos que deram. A Assange não cometeu nenhum tipo de agressão sexual ou estupro, muito longe disso. Essa história é mentira, uma história falsa, fartamente documentada pelo Newsmail, ONU para crimes de tortura e encarceramento, né? Ele era, como ele próprio diz no livro, ele era um cara que não acreditava na história do Julian Assange, achava que o Julian Assange era um criminoso, um cara que devia estar preso. Depois, quando ele começa a estudar essa história, a levantar documentação sobre isso, ele vê a extrema injustiça que foi feita. Então, o John, no ano passado, ele me contou que o Julian inspira cuidados, e de fato ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes, né? Ele é um cara que hoje inspira muitos cuidados em relação à sua saúde mental também. Então a gente vai ter que ver agora, ao longo dos tempos,
como que ele está em relação à saúde mental dele. Ele saiu da prisão e não deu nenhuma declaração, a imprensa o cercou lá nessa ilha das Fossas das Ilhas Marianas, né, essa ilha de Saipan. Ele não deu declarações. Na chegada dele em Canberra, ele também não deu declarações. A gente tem as imagens só dele descendo do avião, beijando a Estela, abraçando o pai, o John, né, junto com uma das suas advogadas que viajou com ele também, que fez essa saga aí com ele desde da sua... Agora a gente tem que saber ao longo do tempo como ele está mentalmente, como ele está fisicamente. A Estela já falou, inclusive publicamente, que ele inspira cuidados médicos, vão precisar ter cuidados médicos com ele, para tentar entender qual será o futuro do Julian Assange agora, se eventualmente ele vai ter condições de reassumir, por exemplo, a liderança da Wikileaks, se ele seguirá trabalhando, se ele vai fazer uma mudança de vida, se ele vai ficar mais na dele, né, depois também de tanta pressão que aconteceu em relação a ele. Mas o fundamental que ele fosse libertado, que é o que aconteceu agora, o Julian já tinha perdido essa batalha, porque os Estados Unidos conseguiram o que queriam, né, César? Eles queriam realmente intimidar, fazer uma pressão em cima desse homem e mostrar, principalmente para as gerações futuras de jornalistas, que quem se mete com os Estados Unidos pode entrar numa enrascada tão grande quanto essa enrascada que eles colocaram, essa arapuca que fizeram para prender o Julian Assange durante 12 anos. Perfeito. E o livro ao qual o Demori se refere, eu mostrei para vocês ontem aqui no Desperta, é O Processo, do Nils Melzer. Eu editei o livro e escrevi o prefácio, o Demori escreveu o pós-fácio, e o Nils Melzer detalha todo esse processo de perseguição que a gente vem trabalhando aqui nessa edição do Desperta ICL com vocês de uma forma muito detalhada. Demori, a gente está caminhando aqui para os últimos 5 minutos do Desperta ICL de hoje, e para encerrar eu gostaria de te ouvir. Você é um dos principais jornalistas investigativos do país, a tua atuação em ampla medida mudou os rumos da nossa vida social e política, sobretudo com o teu trabalho à frente da Lava Jato, e, portanto, com essa propriedade, eu gostaria de te ouvir acerca da importância do Julian Assange aterrissar de volta para sua casa, de volta na Austrália, como um homem livre, e o que isso significa pro jornalismo em termos de símbolo. César, o mundo ideal, né, que infelizmente nesse caso não existiu, é que ele enfrentasse o julgamento e conseguisse vencer o julgamento até o final, né? Lembrando que os Estados Unidos queriam levar o Julian Assange para território americano, para que ele cumprisse uma pena lá, muito possivelmente numa prisão de segurança máxima, que é exatamente o que ele estava sofrendo aqui na Inglaterra. Estava preso em Belmarsh, que é uma prisão onde vão os piores criminosos do país, né? Ele ficou preso numa solitária durante muito tempo, né? Com o intuito, claro, de enlouquecê-lo na prisão, né, César? Essa era a grande ideia que se tinha por aqui. Agora, fora do mundo ideal, essa situação ela foi uma situação extremamente feliz, né? Eu estou muito feliz hoje, chorei aí vendo a imagem do Julian beijando a Estela, né? A imagem do Julian abraçando o pai, lembrei o tempo que eu tive com o John no ano passado no Brasil também, a felicidade do John em ver que tinha pessoas em todos os lugares do mundo onde ele estava viajando, apoiando o filho, né? Uma felicidade enorme em saber que aquilo era um apoio não só ao filho, mas à causa do jornalismo. Gerou uma preocupação inicial também em relação a ele se declarar culpado, porque isso abre uma brecha para os Estados Unidos dizer, olha só, quem divulgar documentos secretos em relação à diplomacia ou que os Estados Unidos entendem como a segurança dos Estados Unidos pode sofrer o que ele sofreu. Mas eu fiquei muito feliz com a declaração da juíza, muito surpreendente a declaração da juíza, né? Falando que a pena dele já tinha sido suficiente e que, na visão dela, pelo que ela leu do processo, não havia nenhuma pessoa que tenha tido a sua vida ameaçada ou tenha sofrido qualquer represália ou atentado por conta das divulgações do Julian. Então isso dá um alívio para a gente como jornalista nessa frase da juíza, né? Justamente nesse momento histórico do jornalismo brasileiro. O Julian é um cara que fatalmente ele mudou a história do jornalismo, a maneira como o jornalismo é feito. Ainda precisamos recuperar a imagem dele, porque muita gente, inclusive pessoas do campo progressista, jornalistas, né, por falta de leitura e falta de conhecimento, eu sempre digo, né, César, a informação está disponível, né, basta se informar. A gente fala do livro do Nils Melzer, mas tem tantas outras formas de se informar para você entender finalmente como aí, no mínimo 4 países, aqui o Reino Unido, né, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suécia e mais tarde também o Equador, fizeram uma mega operação midiática para destruir a reputação do Julian Assange.
então informem-se, entendam o que aconteceu exatamente. O Julian Assange não é esse monstro que os Estados Unidos pintaram, e na verdade os grandes bandidos desse caso são os governos que tentaram persegui-lo e conseguiram persegui-lo durante muitos anos. Mas fundamentalmente, César, eu queria só deixar aqui a minha felicidade. É um dia muito feliz, eu estou realmente muito emocionado, pessoalmente inclusive, em ver as cenas que a gente está vendo agora, e eu espero que no futuro próximo aí, né, se tudo der certo, se as coisas caminharem para isso, eu possa inclusive encontrar pessoalmente o Julian, dar um abraço nele e agradecê-lo por tudo que ele fez em relação ao jornalismo mundial nesses anos todos que ele fez essa luta. Tá aí, Leandro Demori falando direto da porta da Embaixada do Equador no Reino Unido, a gente cobrindo esse momento histórico no qual o Julian Assange celebrou um acordo com o governo estadunidense. Então ele se declara culpado pela acusação de espionagem. Essa era uma entre as 18 acusações que contra ele pesavam. Como o Demori relatou para vocês, ele sequer é culpado disso, mas entendeu, ele e o time jurídico entenderam que esse seria o melhor caminho para resolver a questão e, portanto, hoje ele desembarca como um homem livre de volta para sua terra natal, na Austrália, em Canberra, onde ele encontrou a Stella Assange, a sua mulher, o John Shipton, o seu pai, e isso caracteriza uma data histórica para o jornalismo mundial, para a liberdade de imprensa e para a própria dignidade humana, eu diria. Demori, obrigado, cara, obrigado pelo teu esforço. Demori, para vocês sabem, ele tirou uma semana para descansar um pouco, mas ele não aguentou, ele precisou de fato cobrir esse momento histórico e ele foi lá para a porta da Embaixada do Equador no Reino Unido. Um abraço, Demori, obrigado pelos teus esforços aí e por entrar ao vivo com a gente. Gente, 7 horas e 59 minutos nesse momento, eu vou chamar o Apocalipse Tecnológico, que é, não sei se a produção já tem a arte aí, Apocalipse Tecnológico, uma conversa maravilhosa que o Edu Moreira vai ter com Adam Alter no domingo, dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para falar acerca das estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram essas Big Techs, as empresas de tecnologia. É uma conversa absolutamente imperdível para você reunir toda a tua família e entender de fato os riscos que essas novas tecnologias oferecem, tá? Com isso eu termino o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho eu tô lá também, tá? Um beijo grande, fiquem bem, bom dia, tchau, tchau. Você sabia que o Steve Jobs não deixava que os filhos dele usassem o iPad em casa? Pois é, por que será que um dos criadores dessa tecnologia que tomou conta do mundo tinha tanta preocupação com o que podia acontecer com seus filhos se eles usassem essa tecnologia? A verdade é que a gente vive um apocalipse tecnológico, uma pandemia que trouxe desequilíbrios para as pessoas e lucros para as empresas. O maior especialista do mundo sobre o assunto, Adam Alter, escolhido o melhor professor da Universidade de Nova York e um dos 40 melhores professores de negócios do mundo, vai nos dar uma aula aberta e gratuita que você, a sua família e as pessoas de quem você gosta têm que assistir. A aula vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite. Não perca essa aula. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a jornalista, colunista, comentarista do ICL Notícias, a Cristina Serra, sobre o Gilmar Palooza, que é um evento jurídico que está acontecendo em Lisboa e causou uma espécie de recesso lá em Brasília, porque está reunindo autoridades de todos os poderes. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero lá.